Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. Hoje nós vamos ver o capítulo 4 do livro Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. E aqui ele vai trazer deusas sumérias e egípcias, que é justamente o título desse capítulo. Vocês lembram que no capítulo anterior, no episódio anterior, o Campbell falou das invasões indo-europeias e como que esse povo guerreiro vindo do norte foi entrando ali na Europa Antiga, depois indo ali para a Ásia, Índia, e fazendo todo um canal de unificação dos mitos, trazendo o mito masculino e harmonizando ele ali com a deusa, aqui ele vai falar da invasão semita na região aqui na Suméria e como faz essa inversão, A gente vai ter um mix diferente do que foi feito nos indo-europeus. Ele vai contar isso pra gente e vai trazer, como sempre, mitos tanto da Suméria quanto do Egito, para a gente poder analisar e curtir um pouco. Então vamos lá, ele começa comentando justamente do surgimento da civilização no sentido de cidades, o surgimento das cidades na região, e para isso então ele vai sair ali da Índia, de onde ele estava, da Europa, e vai para o crescente fértil, que a gente estuda lá no colégio, lembra? Entre o Tigre e o Eufrates, onde a gente vai ter a fixação da civilização ali na beira dos rios e a formação das primeiras cidades. A gente vai ver isso refletido na mitologia e a gente vai ver isso refletido nas pinturas, nas esculturas que se encontram na região. Algumas coisas que a gente precisa pensar é que quando você fixa a civilização, quando você não é mais nômade, você começa ali com a agricultura. Depois disso, você vai gerando complexidades, digamos assim. Campbell fala que quando a civilização vai se fixando no rio e vai tendo que lidar com as enchentes, com as cheias, com as baixas, vai tendo que canalizar a água das cheias para poder irrigar um número maior de terra, vai precisando de um pouco de engenharia. Quando você vai fazendo isso, você começa a ter uma civilização mais complexa, com mais papéis. Quando você tem uma civilização agrária, não necessariamente urbana, praticamente todo mundo faz de tudo. Você não tem coisas específicas que só uma parte da população faz. Normalmente todo mundo sabe fazer de tudo. É muito misturado, digamos assim. E quando você começa a ter essa parte mais complexa, você vai tendo pessoas que têm funções específicas. E isso vai caracterizar as civilizações, as cidades que a gente vai ter surgindo nessa região aqui da Mesopotâmia, tá bom? E o que ele fala que é muito interessante, porque justamente quando você começa a ter essa divisão de funções, você tem o surgimento das mandalas, como se as mandalas fossem uma interpretação simbólica dessa tentativa de unificar e harmonizar os papéis diferentes que você tem na cidade. Para a gente entender um pouquinho como funciona isso, imagina um ser unicelular, tipo uma ameba, um ser unicelular, só tem uma célulazinha e ela faz tudo. E um ser multicelular, como o corpo humano, que tem milhões de células diferentes, de vários tipos. Você tem neurônios, você tem pele, você tem células do coração, você tem vários tipos de células diferentes. E o que uma faz, as outras não fazem. As cidades urbanas, o urbanismo que está surgindo aí, ele traz como se fosse um ser pluricelular, onde cada tipo de célula faz uma coisa diferente. E aí eles precisam se juntar e se harmonizar. E quem faz isso miticamente, um elemento que aparece justamente para ajudar nisso, são as mandalas. Ele comenta que as cidades da região começam normalmente em torno de um templo. Aqui agora o Campbell vai explicar para a gente a transição entre uma visão da deusa Terra para uma visão da deusa Cosmos, Então, presta atenção, certo? Presta atenção, vamos lá.
Ele fala que a maioria dessas cidades nascem através dos templos. A gente sabe que as cidades normalmente são assim, né? Por exemplo, no Brasil, dentro do mundo ocidental, você tem normalmente as igrejas, né? As catedrais, e aí em torno dela as coisas vão acontecendo, as cidades vão surgindo, né? Depois vem os prédios públicos e tal. Então é que nem o pessoal fala, né? Que no interior do Goiás você sempre tem no centro da cidade uma igreja, uma farmácia e o Banco do Brasil, né? Às vezes esquema pernambucanas também, né? Que monta ali aquele centro da cidade e depois isso vai andando. Na Suméria não tinha Banco do Brasil não, mas tinha o templo. Então você fazia o templo, e aí a gente conhece os zigurates, né, da região, que você vai ter muitos deles. Aí você começa com esse zigurate como sendo o templo. Em torno do templo, obviamente, você tem os sacerdotes. E em torno disso vai se desenvolvendo o espaço urbano, tá? Muito parecido com o que acontece em Delfos também. Esses sacerdotes, eles possuem o conhecimento da escrita e da matemática. Então, eles começam a fazer estudos astronômicos. A região tem muito registro de astronomia. Então, é o estudo dos planetas, o estudo do movimento dos planetas, junta aí com os horóscopos, né? Que a gente vai ter o desenvolvimento também dos horóscopos. E a astronomia, o que ela traz de diferente? Ela traz uma ordem matemática. As civilizações dessa região que começaram a estudar o céu, começam a perceber, ou, segundo outros, né, registrar a relação matemática dessa harmonia das estrelas que a astronomia, que o conhecimento da astronomia traz. E isso traz a ideia de uma ordem cósmica. Então, como você tem a repetição dos ciclos e a precisão dessa repetição dos ciclos, dentro dessas cidades você começa a ter uma visão de que existe uma natureza essencialmente matemática. Essa é a expressão que o Campbell usa. Ele põe assim, ó, a ideia de uma ordem cósmica que possuía natureza essencialmente matemática. Então existe uma lei, né, que ela pode ser estudada, ela pode ser compreendida. E essa lei agora, então, essa visão dessa ordem cósmica vai fazer com que a grande deusa, que antes representava a Terra, agora ela represente o céu. É como se ela mudasse um pouco de função, e ao invés de trabalhar só a Terra, ela agora é responsável pela ordem do universo. Campbell coloca essa mudança assim, ó. Saltamos da Mãe Terra com seus filhos para a Mãe Cosmos e a ordem do universo, sendo a matemática, de algum modo, a chave para a natureza da deusa mãe, a quem este mundo pertence. A deusa cósmica, esfera circundante ou ventre celeste, dentro de cujas fronteiras habitamos. Então agora não é a questão da terra que dá os frutos, mas é a questão do céu que nos envolve. Então a grande mãe agora, se ela é relacionada à abóbada celeste, o mundo acontece dentro disso. Então agora ela é um grande, não é exatamente um local, né? Mas é um grande ambiente aonde as coisas existem, e aí sim, aonde ela vai dando essa energia para que as coisas vivam dentro dela, né? Ele vai falar aqui, ó, que muito dessas mitologias, inclusive, vão ser a base de muitas coisas que a gente tem hoje. Então, a relação agora de masculino e feminino, ela é a fecundação do céu, é a fecundação desse ambiente, aonde, com a fecundação desse ambiente que a grande mãe representa, começam a surgir todos os elementos da vida. Deu para pegar a ideia? Aqui é importante essa transição, porque a gente vai começar a ter outros símbolos associados à deusa. E
E é interessante porque o que o Campbell está mostrando? Que de acordo com a tônica da civilização, de acordo com o conhecimento da civilização, isso influencia na forma com que se utilizam os símbolos e os símbolos que são realmente utilizados. É isso que a gente fala, né? Que a simbologia ela é adaptada dentro do tempo e espaço. Então, para uma tradição que trabalha mais a terra, a deusa tem determinadas características. Uma tradição que trabalha mais o céu, como é o caso aqui, né, da Suméria e do Egito, a grande mãe agora, por ser importante, é como se fosse assim, a grande mãe vai representar o que tem de mais importante em relação à visão da vida. Se era a terra, ela é relacionada à terra. Se é o céu, a grande mãe agora é relacionada ao céu. Percebem? A gente tem que tomar isso muito em conta quando a gente vai estudar, tentar entender a mentalidade de um povo, né? E aqui ele está dando essa dica, então, ó, se você vê a grande deusa aí associada ao céu, provavelmente aquela civilização tem determinadas características, relacionada à terra, determinadas características. Tá legal? Então ele vai ele mostra aqui pra gente, é uma figura que vocês encontram na internet, que se chama Deusa com Animais e Suásticas. É uma cerâmica, né, que foi encontrada no Iraque de 4000 a.C., onde ela mostra agora a grande mãe no centro, com os braços abertos. Se você encontrou aí na internet, você vai estar vendo, né? Com os animais representando a vida aí do lado, e a suástica, que é a representação desses inícios, né? Lembrando que ela é sempre um símbolo sagrado, principalmente no budismo, né? Um símbolo altamente antigo e profundo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Achando que a suástica nasceu com o nazismo. Na verdade, ele fez uma deturpação de um símbolo muito mais antigo e com um simbolismo muito bonito, inclusive, né? E foi deturpado aí, mal utilizado dentro do nazismo. Então, se você procurar na internet deusa com animais e suásticas, você vai achar a imagem que ele está mostrando aqui. E aí ele vai falando que é uma imagem simples e estética, né? Agora a gente começa a trabalhar um pouco mais a parte da estética. Aonde a deusa, no centro da cerâmica, ela representa o eixo do mundo, o axis mundi, né? Que a gente já viu a deusa representando com o pescoço longo e tudo. Então agora ela é o centro do mundo, o eixo, e do lado você tem os símbolos de purificação, início, e os animais, né? Que estão acompanhando ela. Então o que ele fala? Que as representações agora da deusa, elas vão tomando diversas formas diferentes. E uma delas, que a gente também vai achar no Egito, é a vaca sagrada. A gente conhece muito a vaca da Índia, né? Não sei vocês, mas para mim ela sempre é relacionada com a Índia. E por quê? A vaca, gente, ela é representação de vida, né? Tanto da carne em si, do leite, né? Que alimenta. Então ela se torna um símbolo sagrado, porque ela alimenta o universo, certo? Então ele fala aqui, ó, a vaca sagrada que ainda existe na Índia é a forma animal da mãe universo. A deusa vaca é a mãe deusa do mundo, e da sua geração todas as bênçãos, toda a energia e todas as pessoas procedem. Eu vou tentar dar uma imagem para vocês imaginarem essa questão da vaca, né? Uma vaca, ela é capaz de sustentar uma família. Se tem a vaquinha, né? Ela é capaz de sustentar uma família só com esse alimento que ela produz. Então essa que é a ideia, né? É um animal capaz de sustentar a vida. E aí, no caso, ela passa a ser a representação, então, da vida cósmica, né? No caso aí da vaca, né? Muito bom. Aí ele vai trazer uma que eu queria destacar para vocês, que eu achei belíssima, que se chama... Ah, não, desculpa, gente. Antes disso tem outro. Ele vai falar de um sinete de argila, né, que foi encontrado também na Suméria, né, o Iraque,
em 2500 a.C., falando do papel importante da deusa dentro dessa civilização, ok? Então ele mostra no sinete, esse daqui eu não encontrei na internet, né? Que é uma árvore no centro, um deus de um lado com cabeça de escorpião e uma deusa do outro lado com uma serpente em pé atrás dela. Essa imagem, ele fala que dá a impressão que o deus está indo receber os frutos e as benécias da deusa. É tipo assim, quem manda na casa é a deusa e o deus está indo lá para pegar essas bênçãos, né? E essa árvore aí no meio, de novo, aí é o eixo do mundo, né? É a árvore da vida. Lembra, sempre que a gente fala da árvore da vida, ela é o centro ao redor do qual as coisas giram, né? Por isso que ela está no centro do mundo, porque ela é axis mundi e sempre relacionada ao feminino, beleza? Então, nessa imagem, ela mostra a relação do Deus com a deusa, né? O Deus vai lá e recebe os frutos da deusa. Então, a deusa é que gera, certo? Aí depois ele vai falar de uma máscara, aí sim, né, que eu queria falar antes, que eu achei muito bonita, que eu não conhecia, chamada cabeça varca. Eu não sei exatamente se fala desse jeito, mas eu vou soletrar para você achar na internet. Cabeça, né, varca, W-A-R-K-A. Varca é o nome da civilização, né, do local ali onde ela foi encontrada. E ela é uma máscara, né, de extrema beleza, de traços, né, mais finos, traços mais harmoniosos do que as interpretações que a gente encontra na região. E Campbell faz uma interpretação que eu achei assim belíssima, belíssima, que é a deusa nessa cabeça varca, né, a deusa com essas linhas, ela representa agora não a vida nem celeste nem terrestre, ela representa a inspiração da vida, ela é a musa, ela é aquela capaz de inspirar o nascimento espiritual, a fertilidade dentro do campo espiritual, que é o que a beleza dá. Ele diz que essa máscara provavelmente tinha os olhos azuis, né, de lápis lazuli, provavelmente, representando o céu. E as sobrancelhas, né, aí não se sabe exatamente qual a pedra, né, que eles utilizavam, mas que provavelmente os olhos eram azuis, representando a conexão dessa beleza com o divino. Então aqui a deusa, ela não é manifestação, não é vida manifestada. Ela é a beleza que é capaz de produzir o nascimento espiritual. Ai, gente, eu achei isso bonito demais, né? Então é uma fertilidade espiritual, não uma fertilidade material. E ele fala uma coisa interessante sobre a beleza. Que a beleza é que é capaz de criar no celeste, a beleza que é capaz de criar no mundo espiritual. E isso é muito bonito, eu acho, né? Porque a gente vive as coisas tão feias, né? As cidades, às vezes, tão feias, tão lotadas, né? O belo, hoje em dia, a gente tem que procurar ele. Se a gente não tem a sorte, né, de viver num lugar onde a natureza tem essa beleza abundante, a gente vive muitas vezes em locais muito feios e isso meio que murcha o espírito da gente, né? Então, quando ele associa a beleza à fecundidade espiritual, eu achei realmente muito bonito. E perceba, quando você vê algo belo, quando você vê uma paisagem, uma arte, algo belo, como isso acalanta, né? Como isso nos acolhe, como isso é bom, né? Para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, achei fascinante essa colocação dele, né? Ele fala, então, que o olho azul é o olho da abóbada celeste.
ele nos distancia da deusa como unicamente deusa da terra e da associação do feminino apenas com a fertilidade da terra. Existe uma ampla gama de símbolos da deusa que fazem outras referências que não só a terra física. Toda inspiração de vida, seja física ou espiritual, vem da deusa. Olha só, coisa legal, né? E ele fala que a deusa, dentro da região, ela é sempre a mais importante, ok? Beleza, e aqui eu vou dar uma puladinha, quem lê o livro, né? Vocês sabem que os comentários não substituem a leitura do livro, né, gente? Porque é muito detalhe, não daria para colocar tudo aqui. Ele vai falar da aventura de Inanna, né? Então, o que ele vai comentar aqui? Existem alguns mitos femininos aqui que vão falar justamente dessa capacidade do feminino penetrar no mundo dos mortos e ressuscitar as pessoas, né? Ele coloca aqui, ó. Tal é o grande mito da deusa. Ela desce ao mundo dos mortos para trazer vida imortal a seu esposo e a si mesma. Essa imagem do papel da mulher, não apenas como criadora do cosmos, mas como aquela que resgata dentro do cosmos, é a base de todas as antigas tradições. Então, ela não só cria, como ela consegue resgatar, ajudar, ela transmuta, né? Ele falando aqui, eu lembrei daquela imagem da deusa dupla, lembra que a gente já viu? Onde você tem a deusa dupla, né? Como se fosse siamesa, e aí ela segura uma criança de um lado e o adulto do outro, né? Ela sempre tem essa coisa, ela não só cria, ela nutre, ela transmuta, ela resgata, ela traz a vida novamente, né? Ave Maria, esse negócio de ser deusa dá muito trabalho, né, gente? Só de falar aqui já fiquei cansado do tanto de coisa que essa deusa faz. E aí ele vai falar, então, da história de Inanna, né? São duas divindades fortes que você tem nessa região da Mesopotâmia, que é Inanna e Ishtar. Ishtar vai estar associado ao mito de Gilgamesh, né? E o que eu vou trazer aqui para vocês, que ele trouxe também, é o mito de Inanna. Inanna, ela desce ao submundo porque ela está interessada em pegar o reino da sua irmã, né? Ela tem a irmã, que eu não sei se fala assim mesmo, hein? Ereshkigal, que é a deusa do submundo. E ela quer descer, né? Quer fazer uma negociação ali com a irmã. Inanna, então, desce ao submundo. Quando ela desce ao submundo, ela é morta e ela fica com o cadáver pendurado lá no inferno durante 3 dias. E aí ela vai ser resgatada por Enki. Enki gera 2 seres que descem até os infernos e resgatam Inanna. Parece simples, né? Tem muita coisa aqui. Então vamos lá. Primeiro Inanna, quando ela vai descendo para o inferno, ela passa por 7 portais, né? Quem estuda aí filosofia, quem já estudou a Índia, a gente viu isso lá nas Transformações do Mito através da História, né? Que você tem aí os 7 chakras, você tem os 7 veículos do ser humano, e eu sempre brinco dizendo que você tem os 7 anões da Branca de Neve, né? O número 7, ele é normalmente muito simbólico, que representa justamente as partes, né, que constroem o universo. E nessa descida que Inanna faz até o submundo, ela tem que passar por 7 portais. E em cada portal ela tem que deixar uma peça da sua roupa, de forma que ela chega lá no inferno totalmente nua. Qual é o simbolismo disso? A cada vez, você imagina o inferno, gente, nesse caso aqui, o mundo dos mortos, no submundo e tal, você nunca imagina como um lugar de sofrimentos e angústias. Você tem que imaginar um lugar de descobertas, você tem que imaginar ali como um lugar de descobrimento, de provas.
E é um lugar onde todo o inferno, miticamente falando, é um lugar que todos nós temos que ir se a gente quer crescer. E Inanna faz o que? À medida que ela desce para os infernos, ela vai se purificando, ela vai se limpando, ela vai deixando para trás uma parte dos véus, né? Como se ela fosse por um processo de purificação, até que ela chega lá completamente nua. Ela não tem o que esconder. A nudez dentro da mitologia, a maioria das vezes, significa essa pureza, essa coisa de que chegou à essência, não tem nada, nenhum adorno, né? Não tem nada que cubra, que esconda. Então a Inanna vai descendo e vai deixando, a cada portal ela vai deixando uma peça de roupa. E aí quando ela chega lá, ela morre. Por quê? Porque é isso que os infernos fazem, né? A mitologia adora matar a gente lá no inferno e fazer transmutações, enfim, as grandes provas dos heróis, e aqui no caso da deusa, acontecem nos infernos. É lá no inferno onde vai existir a transmutação, onde você vai morrer para o que você era e vai nascer para aquilo que você vai construir. Por isso é a morte, né? E ela passa 3 dias ali, e volta, ressuscita. Então ela renasce, ela volta à vida, agora para uma nova etapa, né, do mito dela. Então ela desce aos infernos, morre, aí é o rito iniciático, né, da morte da personalidade, o restinho que ela tinha, né, e aí já sai como uma deusa aí purificada e ressuscitada. E no lugar dela fica o marido, né? Porque assim, eu libero a Inanna, mas alguém tem que ficar no lugar dela. Aí ela escolhe o marido para ficar no lugar dela. E aí Dumuzi, né, que é seu marido, então se torna o senhor do submundo, parecido com Osíris lá no Egito, certo? Então aqui é interessante esse mito, né, que vai falando da deusa descendo aos infernos, né? Normalmente a gente tem os heróis descendo aos infernos, Ulisses, né? Na Grécia a gente tem um monte de heróis que descem aos infernos. E aqui a gente tem uma deusa descendo aos infernos. Na próxima partezinha do livro, o que o Campbell vai trazer para a gente agora? A virada, né? Quando deixa de ser a questão da deusa e começa a ser a questão do deus, ou seja, quando sai do aspecto feminino e passa a ser uma mitologia de aspecto masculino, certo? E o que acontece aqui? Você tem como ponto de inflexão, historicamente falando, a invasão dos semitas, acádios semitas. E você vai ter 2 figuras que vão ter um papel importantíssimo para solidificar essa tradição, né? Para fazer essa troca, que são Sargão I e Hammurabi. São os 2 reis, né? Que vão solidificar, que vão consolidar essa transição da deusa, né, de uma mitologia feminina, para o deus, para uma mitologia masculina. E ele coloca que Sargão tem uma história que a gente conhece, né? A gente conhece. Diz a história da vida dele, que Sargão tinha uma mãe muito simples, né? E quando o filho nasce, ela faz uma cestinha, né? Quando Sargão nasce, ela faz uma cestinha de junco e coloca o filho na cestinha e solta no rio. E a cestinha vai parar lá nos jardins do palácio e ele é criado dentro do palácio do rei e depois ele se torna, então, o rei Sargão I, né? Muito parecido com a história de Moisés. Aí você fala assim, Renata, mas quer dizer que os 2 foram colocados na cestinha, né? Gente, tem uma parte histórica e tem uma parte mítica. Essa de você botar uma criança recém-nascida dentro de uma cestinha e a bichinha sobreviver, ela é a parte mítica, certo? Então, o que o mito fala? E olha, na Índia a gente vai ter também gente na cestinha, tem um monte de gente em cestinhas que são largadas no rio. Essas pessoas, miticamente, a gente está falando de uma pessoa que nasceu para o mundo, né?
ela é colocada ali no rio, que é o fluxo da vida, e esse fluxo leva ela para o destino, para a humanidade. São seres que vão ser grandes líderes, que vão mudar a história, que é o caso dos dois que eu comentei aqui. Ok? Então, isso é a parte mítica aí da história da vida dele. Então, essas invasões que a gente tem dos semitas, elas vão então ser solidificadas através desses dois líderes, e a gente vai ver aí então a mudança mítica. Tem uma parte que ele traz, que é justamente de Marduk. Marduk é um dos heróis, né, que você tem dentro da mitologia, e ele, como masculino, né, que agora a gente está entrando numa mitologia masculina, ele vai criar o mundo, né? Não é mais a deusa que cria o mundo. O que começa a acontecer aqui? A deusa, que no caso aqui é Tiamat, ela é vista como demoníaca, ela é vista como negativa, e os seres que estão junto com ela são vistos como sedutores, vícios, coisas desse tipo. Então você já mudou a visão ali da grande mãe com essa invasão semita, ok? É isso que ele está associando aqui. Então Tiamat, ela aparece como uma espécie de monstro, assim, um animal muito assustador, que é feminino. E Marduk, que é o herói, ele vai se estabelecer como herói justamente por matar Tiamat. Mas o que ele faz com o corpo de Tiamat? Ele cria o mundo. Ele cria a terra, ele cria o céu. Do sangue de Tiamat ele cria os rios, os oceanos, os seres humanos. Os ossos são as montanhas. Então, o que o mito está falando para a gente? Que o masculino cria, mas a matéria-prima é feminina, né? Percebe? No fundo, a deusa dá o seu corpo, né, para poder criar o universo que a gente habita. Então, ela ainda tem essas características ali de deusa celeste. E ela cria, na verdade, todo mundo, por isso o mundo agora é um lugar sagrado, por isso agora é um lugar divino, ok? Então Marduk cria o mundo através do corpo de Tiamat, e aí você tem toda a organização que é feita pelo deus masculino, certo? Campbell faz uma comparação dizendo que dentro das mitologias e em várias associações, o masculino gera separação e o feminino união. O masculino separa a deusa da terra e o feminino junta a Deus e a terra, né? O divino e a terra. Então a mentalidade feminina ela sempre vai ser mais de agregar do que de separar, certo? Ele traz mais uma característica da visão semítica, que é a seguinte. Essa daqui é importante porque ela é muito diferente da indo-europeia. A indo-europeia, ela tem uma visão de que os deuses que representam a natureza, as forças de criação, os ventos, tudo representa, todos os deuses maiores, né, que representam essas forças naturais, eles são mais importantes do que qualquer deus tribal, qualquer deus de um local, de uma família, de uma tribo, enfim. Então você tem primeiro as divindades maiores, universais, e depois as tribais, as relacionadas àquela sociedade, àquela cultura. Por isso que os indo-europeus a gente consegue fazer comparações. Fala assim, o seu Shiva é o meu fulaninho de tal, a sua Vênus é a minha não sei o quê. Então, você consegue fazer esse tipo de comparação. Quando chegam os semitas, Campbell alerta que dentro da mitologia semítica, o mais importante é o deus tribal, é o deus da tribo. Depois vem os da natureza. É como se a natureza ela estivesse sendo subjugada pelo deus tribal. E isso faz com que você não consiga fazer muitas comparações e analogias. Aí vem essa ideia do povo escolhido, né? Que é o povo que o fulano gosta, que o Deus X gosta. Por quê? Porque ele é o Deus tribal e ele está associado somente àquela tribo, não à humanidade como um todo.
ok? E isso vai fazer diferença porque, segundo Campbell, é um tipo de visão que vai fazer com que esse Deus masculino e tribal acabe com a deusa. Você vai gerar uma mitologia que ele fala de um Deus pai sem uma deusa mãe. Então você não tem os casais, você tem só o masculino. E que isso fica muito esquisito na psique da gente, né? Ele fala, e o que acontece à deusa mãe? Ela é reduzida ao nível elemental. Tanto que o masculino recebe uma representação antropomorfizada, o masculino, né? E o feminino não. Então o feminino ele não acompanha, digamos assim. E aí o masculino fica sozinho cuidando de tudo, né? E ele vai comentar, então, que a beleza é rejeitada nessas tradições e consideradas uma distração e uma sedução. Então, a beleza do feminino ela não é mais cultuada, ela agora é vista como algo perigoso e pecaminoso. Ok? Então, continuando aqui, a segunda parte ele vai falar do Egito. Ele começa o capítulo falando da história, né, do Egito, os períodos, o período intermediário e tal, né? Faz uma revisãozinha aí das dinastias e vai falar justamente da deusa, né? Que você tem a deusa muito forte ali no Egito também e vai trazer, a primeira deusa que ele traz é a deusa Hathor, que é a vaca, né? Aquela vaca cósmica que a gente falou, da Índia e tal. Aqui a gente vai ter a vaca como a deusa Hathor. Particularmente, é um dos templos mais impactantes que alguém pode ver na vida, é esse templo da deusa Hathor, né? Simbolicamente, eles dizem que ela guarda o horizonte. É interessante essa imagem, né? Uma deusa que guarda o horizonte. Porque o horizonte, ele é um ponto, assim, complicado, né? Primeiro que a gente nunca chega, então toda vez que você está andando, né? O horizonte está um pouquinho mais para frente. E ele é um ponto de junção de céu e terra. É um ponto muito misterioso, é como se você estivesse juntando essas duas energias. E é lá, a deusa guarda justamente esse lugar. E é lá que o faraó vive. O faraó vive dentro desse horizonte que a deusa representa. Então o faraó, né, como um ser que junta esses dois elementos, céu e terra, ele vive nesse horizonte representado pela deusa, ok? Uma outra representação da deusa que ele traz é Nut. Nut é o céu azul, é o céu estrelado. Eu sei que quem já esteve no Egito durante as férias deve ter reparado que todo o teto, dos poucos tetos que existem ainda em pé, né? Todo teto que você tem no Egito, ele é pintado com a deusa, com as estrelas que representam o corpo de Nut, da deusa do céu estrelado. Na tumba lá do Vale dos Reis também, em todos os lugares que você tem o teto, normalmente você tem o céu estrelado de Nut sendo representado. Eu comento aqui dos tetos, só uma curiosidade, né? É porque assim, os templos do Egito eles estão bem em pé, são de pedra, né? Mas o teto, ele era de madeira, né? Você não vai ter o teto de pedra. Então muitos tetos caíram, né? Não resistiram ao tempo. Mas quando você tem um Vale dos Reis, que são as tumbas, né? Aí que é a pintura dentro da montanha, dentro da pedra, né? Aí você vê também o corpo de Nut pintado no teto, certo? E o que essa deusa faz? Ela é o lugar onde o céu passa, desculpa, o céu não, o sol, né? O sol passa. Então, é interessante essa representação. Imagina a cena, tá o sol lá, né? Aspecto masculino, feliz da vida, passou o dia, tal, meio-dia, papapá. Quando chega de noite, eles diziam que o sol entrava pela boca de Nut e ficava caminhando pelo corpo de Nut, né? Corpo do céu, e renascia no outro dia de manhã. É como se Nut parisse. Todos os dias de manhã ela parisse o céu revigorado para poder trazer energia e vida para as pessoas. Olha só que legal essa imagem. Então o sol entra pela boca de Nut no oeste e na manhã seguinte
ele sai no leste, né, no Oriente. Então a terra, também na mitologia egípcia, terra e céu eram uma só, e depois foi separado, né, que é Shu. Shu é o Deus que separa céu e terra e cria o espaço, e dentro desse espaço, abraçado pelo corpo de Nut, é onde o ser humano vive. Lembra lá da ideia, né, da deusa cósmica, e dentro dela nós estamos tendo as nossas experiências, né, muito parecido. Nas civilizações onde o espiritual predomina, você vai ter a deusa no céu, por exemplo, no Egito, ok? E quando a terra, né, predomina, você vai ter a deusa ali na terra, como a gente comentou. Ele fala também do mito de Ísis, né, e Osíris, que a gente já viu no episódio não, na temporada anterior, né, onde ele fala de todo o mito osiriano. E aí eu não vou entrar nisso, eu queria só fazer um comentário sobre o julgamento do coração do morto, que ele fala bem no finalzinho do capítulo 4, e que particularmente eu adoro. Esse aqui, toda vez que aparecer no livro, eu acho que eu vou estar falando, porque é muito, muito legal. E aqui, nessa parte, Campbell fala do julgamento do coração do morto, aonde você tem, depois que você morre, você é levado até a presença de Osíris. Mas antes disso, você tem o seu coração posto numa balança, para poder saber se você vai precisar voltar à vida, né, se você vai ser engolido pelo monstro que representa a matéria, ou se você pode continuar no caminho da iniciação. De um lado fica o seu coração, de um lado da balança fica o seu coração, e do outro lado fica uma pena, né, a pena da justiça, deusa Maat, né, outra figura aí da grande deusa. Então, de um lado está o seu coração e do outro lado uma pena. Aí você fala assim, nossa, Renata, que injustiça, né? Afinal de contas, quando que o coração vai pesar menos do que uma pena? Aí é que está o pulo do gato. O coração do justo é leve. O coração do justo é mais leve do que a pena da cabeça da deusa da justiça. Então, quando a gente morre, segundo essa tradição, você vai ser pesado pelo símbolo da deusa, que é a pena, né? Deusa Maat. E se você tiver sido justo, o seu coração vai estar leve. E você vai poder ter todas as suas ações expostas, né? Porque a pergunta que fazem aí no julgamento coração do morto é o que você fez durante a vida, né? Quais foram as suas boas ações em vida. E essas boas ações é que deixam o seu coração leve. Então, eu vou terminar o episódio de hoje com essa história, esperando que vocês tenham sempre um coração leve, um coração mais leve do que a própria pena da deusa Maat.